Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um FIB Conversa. Eu sou Vicente Nunes e nós recebemos aqui o professor jubilado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Miguel Teixeira de Souza, que participou do Fórum Impactos Econômicos e Sociais dos Litígios de Massa. Professor, é uma honra tê-lo aqui conosco. Muito obrigado aí pela sua atenção. Nada a agradecer, o prazer é meu. E eu gostaria muito de começar perguntando para o senhor, na sua visão, quais as principais diferenças entre a litigância de massa na Europa e no Brasil? Eu começaria talvez por dizer que as diferenças não são significativas, até talvez haja mais semelhanças do que diferenças. Isto tem talvez razões históricas. É verdade que o problema da tutela coletiva nasceu em Itália, enfim, por um nome muito conhecido no mundo jurídico, foi Mauro Capelletti, mas rapidamente essa corrente iniciada por Mauro Capelletti se transferiu para o Brasil e o problema da tutela coletiva foi muito trabalhada, muitíssimo trabalhada no Brasil, a ponto de se poder dizer que, ao nível mundial, a dogmática brasileira sobre a tutela coletiva é uma dogmática de ponta. Que maravilha saber disso, né? Porque normalmente a gente acha que o Brasil está atrás, né? Não é o caso em matéria aqui. Jurídica, sobretudo. Não digo que seja apenas nesta matéria, mas em matéria de tutela coletiva, pelo contrário, conforme costuma dizer, o Brasil dá cartas nesta matéria. Professor, qual a finalidade da ação coletiva? Ela é inibitória, reparatória ou ambas? Antes de responder a essa pergunta, dizer o seguinte: a finalidade da tutela coletiva é, em geral, a chamada tutela dos interesses difusos, isto é, de interesses que pertencem a todos, à comunidade, a uma classe. Dentro dessa ótica, e conforme atualmente se tem vindo a generalizar, a tutela pode ser uma tutela preventiva ou inibitória, pode ser uma tutela reparatória ou sancionatória. Aliás, é certo que é num âmbito restrito, é no âmbito dos consumidores ou da proteção dos consumidores, mas uma importante diretiva europeia, que é a Diretiva 2020-1828, exatamente, expressamente, talvez pela primeira vez ao nível europeu, consagra que a tutela coletiva no âmbito dos consumidores pode ser uma tutela inibitória ou uma tutela reparatória ou ambas. Professor Miguel, quais as vantagens e inconveniências de ajuizamento de ações civis públicas ou ações coletivas? Eu diria que os inconvenientes são poucos, tentando explicar. A tutela coletiva é uma tutela que visa proteger interesses difusos. Isto é, foi uma tutela que foi construída quando se sentiu a necessidade de proteger interesses que não eram meramente individuais, isto é, que não eram apenas de uma pessoa ou de poucas pessoas, o caso típico de uma ação de cobrança de um crédito, enfim, quer dizer, podemos ter alguns credores e alguns devedores, mas não temos uma imensidão de credores e uma imensidão de devedores. Ora bem, a descoberta, entre aspas, de Capelletti foi exatamente de que os tribunais e o legislador necessitavam de estar atentos a uma nova forma de tutela, uma tutela coletiva, porque além dos interesses individuais, havia interesses no ambiente, o consumo, o património cultural, etc., que são interesses que assim foram designados, interesses difusos, e ou para os quais era necessário encontrar uma tutela, um meio de tutela específica. Portanto, eu diria que a tutela coletiva não tem inconvenientes, neste sentido de que foi construída para responder a uma necessidade. Sem essa tutela coletiva, a necessidade nunca seria satisfeita. Portanto, inconvenientes verdadeiramente em si mesmo, neste aspecto que agora estamos a considerar, não tem. Pelo contrário, tem as vantagens e é necessária porque sem ela, interesses como dos consumidores, ou do meio ambiente, ou da salvaguarda do património cultural, ou de poluição atmosférica, enfim, qualquer coisa do género, ficariam sem tutela. Entendi. Então é importante Muito deixar importante. essa porta aberta Com para os certeza, consumidores, aliás, sobretudo, né? Com certeza, quer dizer, e a tendência universal, e nacional em Portugal e europeia,
exatamente conforme há pouco referi, essa importantíssima Diretiva 2020-1828 veio exatamente nessa ótica de tutela dos interesses coletivos dos consumidores e da necessidade de, para além da uniformização europeia, cada país, membro da União Europeia, ter meios adequados para a tutela destes mesmos interesses. Portanto, quer dizer, eu diria que a tutela coletiva é algo que veio para ficar. Não parece que vamos desistir dela. Entendi. Qual a posição que os representados podem assumir numa ação coletiva? O opt-in, né, que é o modelo de participação, ou o opt-out, que é o modelo de exclusão? Quais as vantagens e desvantagens? Bom, isso é um aspecto sobre o qual realmente não há e se calhar não pode haver uma posição completamente fechada. Curiosamente, a tal diretiva que há pouco referi diz uma coisa que é o óbvio. Conforme disse, essa diretiva admite uma tutela inibitória e uma tutela reparatória. O que é, curiosamente, essa diretiva diz a proposta de tutela inibitória? Diz que aí, no âmbito da tutela inibitória, não faz sentido a discussão entre o opt-in e o opt-in e o opt-out. Porquê? Dou um exemplo simples. Imagino que se trata de evitar a poluição atmosférica de uma fábrica, tipicamente uma ação inibitória. Repare, aí não tem sentido o opt-in e o opt-out, quer dizer, isto é, porque se a fábrica continuar a poluir, polui para todos. Se a fábrica deixar de poluir, deixa de poluir para todos, quer dizer, isto é, ou todos são prejudicados ou todos são beneficiados. Portanto, aí, no âmbito das ações inibitórias, curiosamente a diretiva diz isso, mas acho que é uma evidência, quer dizer, não faz sentido a discussão entre o opt-in out e o opt-in in. Onde faz sentido é realmente quando a tutela tem uma finalidade reparatória. Porque aí é que se pode pensar, bom, qual é o regime? Vamos considerar que, à partida, todos ficam abrangidos, exceto aqueles que se excluírem, ou, à partida, não. A tutela coletiva só vai abranger aqueles que expressamente aderirem a essa ação. Aí sim, aí faz sentido a discussão. A diretiva, já agora, toma, no âmbito da tutela reparatória, conforme disse, no âmbito da tutela inibitória o problema verdadeiramente nem se coloca, toma uma posição que é curiosa. Diz o seguinte, bom, aos consumidores do próprio Estado onde a ação está a decorrer, em princípio todos ficam abrangidos. Consumidores de outros Estados só ficam abrangidos se aderirem, não é? Portanto, mas veja, a regra é realmente, no fundo, o opting-out, não é? Portanto, isto é, quer dizer, em princípio ficam abrangidos todos os consumidores, por exemplo, imagina um caso, todos os consumidores portugueses, Entendi. exceto aqueles que se excluírem. Dos estrangeiros, suponho que se trata de um produto que é comercializado em Portugal e em Espanha, não é? Por exemplo, consumidores espanhóis, esses só ficam abrangidos pela ação em Portugal se aderirem a essa ação. Entendi. Quer dizer, portanto, arranjou-se aqui um meio termo, digamos, um acordo político para não deixar de fora nenhuma sensibilidade. No fundo, está lá tudo, quer dizer, enfim, os tais compromissos europeus que toda a gente fala. Entendi. Se verificar aqui. Professor, quais seriam as soluções para a pendência simultânea de várias ações coletivas sobre o mesmo interesse difuso Sim. ou coletivo? Aí eu diria que aí não precisamos de nada de novo. Basta recorrer aos mecanismos que temos, tradicionais, que aliás verdadeiramente já vem desde o tempo do direito romano, que é uma figura que em termos técnicos se chama exceção de litis pendência, isto é, a pendência simultânea de duas ações iguais. O facto de ser uma ação coletiva não significa que não seja igual a outra ação coletiva se visar exatamente a tutela dos mesmos interesses. Portanto, eu diria, aí não é, curiosamente, não é?
Aliás, isto não é um fenómeno único no direito. Às vezes vamos buscar coisas muito antigas para resolver, ou para continuar a resolver, coisas que agora são modernas. Portanto, eu diria aí, não é necessário nenhum regime especial. Aquilo que temos, seja ao nível da exceção da dispendência, seja ao nível da eventual suspensão da instância, que são duas figuras perfeitamente tradicionais, são mais do que suficientes. O senhor já falou da Diretiva 2020-1828, mas quais são as principais mudanças que essa diretiva da União Europeia trouxe e também em relação ao Decreto-Lei 114 de 2023, no tocante à legitimidade para ajuizamento de ações coletivas? Do seu ponto de vista, tais critérios podem auxiliar a redução de abusos que a gente vê nessas ações coletivas? Bom, começando pela diretiva. A diretiva, ainda há pouco utilizei a expressão, no fundo, é o resultado de um certo compromisso europeu. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer, por exemplo, foi um avanço, coisa que ao nível europeu não estava verdadeiramente consagrado, que se tivesse consagrado que as ações coletivas para a defesa dos interesses dos consumidores podem ter uma finalidade inibitória ou reparatória, ou ambas. Quer dizer, inibitória já existia, reparatória surgiu agora, neste âmbito, pela primeira vez. Em todo o caso, isto teve uma consequência. A consequência foi que a diretiva veio atribuir legitimidade para a propositura dessas ações coletivas àquilo que, aliás, a expressão já existia antes, mas agora tem uma particular relevância, atribuir legitimidade àquilo que a diretiva chama de entidades qualificadas. Isto é, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, em cada Estado, quem entende que está em condições de defender os interesses dos consumidores deve requerer, em cada Estado-membro, perante uma entidade administrativa, naturalmente, deve requerer o seu reconhecimento como entidade qualificada. Isto é, vê-se daqui, portanto, que não é qualquer pessoa, não é mesmo qualquer pessoa coletiva que pode intentar esta ação para a defesa dos interesses dos consumidores. Tem que ser alguém que, aliás, segundo critérios que a própria diretiva define, alguém que, antes disso, foi reconhecida como entidade qualificada para propor a ação. Agora, falando do Decreto-Lei 114-A, creio que de finais de outubro. Eu, enfim, já expressei isso, quer por escrito, quer oralmente. A transposição que esse Decreto-Lei fez da diretiva foi uma transposição muito deficiente, uma vez que eu suponho que não considerou aspectos essenciais da diretiva, nomeadamente em relação a essas entidades qualificadas, em dois aspectos que são absolutamente nucleares no âmbito da diretiva. Primeiro, entendeu, na minha ótica, enfim, mas acho que a diretiva é clara sobre esse aspecto, na minha ótica erradamente, entendeu que só era necessário receber esse título de entidade qualificada se, por exemplo, uma associação de consumidores portuguesa quisesse intentar uma ação em Espanha. Portanto, para isso, o Decreto-Lei entende que a Associação Portuguesa necessitava de receber o título de entidade qualificada para propor essa ação em Espanha. Mas a verdade é que a diretiva não estabelece isto. A diretiva estabelece que qualquer ação dos consumidores, seja ela aquilo que na diretiva se chama uma ação nacional, isto é, a ação proposta por uma entidade qualificada no próprio Estado que qualificou essa entidade, seja ela uma ação transfronteiriça, isto é, uma entidade qualificada num Estado-membro, por exemplo, Portugal, propor a ação noutro Estado-membro, Espanha, dizia, a diretiva considera que, em qualquer dos casos, é sempre necessário que essa ação seja proposta por uma entidade qualificada.
estranhamente, o legislador português, acho que transpôs mal a diretiva e, por exemplo, desconsiderou em absoluto a necessidade de alguém que quer propor uma ação coletiva para tutela dos consumidores em Portugal não tenha que previamente receber o título de entidade qualificada. Acho que é um equívoco total, posso estar enganado, mas acho que não, porque, nomeadamente, conheço transposições noutros Estados-membros desta mesma diretiva que fizeram exatamente aquilo que a diretiva acho que impõe. O ministro Gilmar Mendes costuma dizer, né, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que o judiciário está sempre atrás. Tamanha a criatividade dos que movem ações, né? Quando elas chegam no tribunal, acabam surpreendendo os juízes. Pergunto para o senhor como o conhecimento histórico do direito pode ajudar a enfrentar o excesso de litígios de massa. Bom, eu diria que, aliás, conforme referi há pouco, esta matéria, enfim, não se pode dizer que seja uma matéria nova de hoje, mas, enfim, é uma matéria nova de algumas dezenas de anos. Este é o problema da tutela coletiva. Nesse sentido, eu diria que não temos grande lastro histórico para enfrentar problemas suscitados pela tutela coletiva, não é? Pelo contrário, quer dizer, são, no fundo, formas modernas ou uma forma relativamente recente de tutela. Não temos, portanto, digamos, grande lastro histórico para isso. Suponho, no entanto, e se calhar até precisamente por isso, que não basta, entre aspas, apostar no judiciário, será necessário também que o próprio legislador ajude naquilo que é uma matéria essencial neste âmbito, que é realmente o combate do abuso destas ações, da ação popular ou das ações coletivas. Mas veja, como ainda há pouco lhe referi, como a diretiva construiu um sistema relativamente harmónico e exatamente combatendo esse abuso. E veja como o legislador português, enfim, na minha ótica, foi totalmente insensível a esse aspecto, enfim, criando naturalmente situações que não são apenas desconformes com a diretiva, como até realmente, quer dizer, podemos dizer que, de certo modo, o judiciário ficou desarmado de lutar contra o abuso, quer dizer, quando o próprio legislador não o ajudou quando o deveria ter ajudado. Portanto, enfim, talvez seja esta a resposta que possa dar. Professor, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Desejo as minhas felicidades também. O FIB Conversa fica por aqui. Até a próxima.